que vem na sua mente quando falamos de desenvolvimento humano? Para este Instituto de Neurolinguística com certificação internacional e abrangência em todo o Brasil, significa desenvolver pessoas para serem melhores por meio da aprendizagem comportamental e emocional consciente. Aqui no INNER, nós desenvolvemos agentes de mudança, desenvolvemos especialistas que podem multiplicar a inteligência emocional para que elas possam, a partir de então, desenvolver nas suas áreas profissionais e pessoais. A ideia central é fazer com que você perceba que quando você desenvolve, além da sua área, da sua capacidade cognitiva, lógica, racional, a sua área emocional, você consegue ter melhores ganhos de forma sistêmica e integrada. Em todas as suas áreas, sejam elas nas áreas pessoais, profissionais, relacionamentos e até mesmo na qualidade de vida. São mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento humano, com quase 120 turmas que transformaram mais de 10 mil pessoas em agentes de mudança. Dentro desses 10 mil pessoas formadas, nós temos alunos que se formaram e se especializaram em programação neurolinguística, que é o nosso carro-chefe aqui dentro do INNER. Nós temos também em coaching, inteligência emocional, especialistas que atuam dentro das empresas, mediando e desenvolvendo pessoas, hipnose, específicas para terapeutas, para psicólogos, profissionais da área de saúde, pessoas que desenvolvem aprendizado, a gente chama, é um curso que a gente tem específico para você se tornar um aprendiz mais completo, um aprendiz curioso, um aprendiz inteligente, palestras de sensibilização da importância que você tem de ter uma missão, um propósito, um motivo, um bom motivo. Treinamentos de trainers específicos. Aqui no INNER nós temos uma preocupação de desenvolver multiplicadores com excelência na metodologia. Então nós desenvolvemos trainers, atuamos dentro das organizações também, desenvolvendo gestores e líderes para que eles possam ter mais empatia, humanizar as empresas. Pessoas como a Fabiana, que é representante bancária e por meio dos cursos promovidos pelo Instituto, se tornou uma agente de transformação no mercado empresarial. Consegui impactar a vida dos meus funcionários. Hoje eu não tenho mais somente uma equipe de venda voltada para um benefício financeiro, eu tenho uma equipe de venda onde realmente eles carregam valores agregados ao produto que eles oferecem, eles conseguem ter, a mensurar o que eles trazem para o cliente, não só na vida do cliente, como também na vida deles. Técnicas que melhoram a comunicação, que promovem amadurecimento e transformação interna e que podem ser aprendidas por qualquer pessoa, independente da faixa etária, classe social ou profissão. Todas as pessoas podem participar. Pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de democratizar esse tipo de técnicas e estratégias. Uma forma exclusiva e totalmente prática de capacitar pessoas que também se estende aos colaboradores do Instituto. Elas fazem as formações no Instituto, desde a básica até as master e avançada, para que ela possa, sim, oferecer uma solução para o cliente, para a pessoa que busca um desenvolvimento pessoal, profissional. Atualmente, os cursos do Instituto são ministrados em várias cidades do país. Mas, em breve, o modelo deve ser oferecido por meio de franquias. O plano para o futuro é franquear o INNER em outras unidades do Brasil, oficializar essa metodologia como uma metodologia que pode ser aplicada dentro de outros cenários, não só na área de desenvolvimento humano. Descobri no curso de hipnose clínica do Instituto INNER, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados.
O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar. Eu realmente segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender. A formação em PNL, ela começou com o objetivo de permitir que as pessoas aqui elas pudessem ser escutadas sem julgamento. Elas pudessem trazer as suas dores, os seus sofrimentos e aprender como lidar com eles de uma forma natural. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de aprimorar as suas capacidades internas e aplicar isso nas mais diversas áreas. A ideia, portanto, é fazer com que esse treinamento fosse o mais prático possível, que elas pudessem experimentar um conjunto muito grande de estratégias lógicas e emoções. Nós conseguimos aprender técnicas, ferramentas e estratégias que nos permitem eliminar aqueles impeditivos do passado, aqueles eventos negativos que muitas vezes impedem que a gente possa seguir em frente e nos fortalecer com aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa capacidade de gerenciar nossas emoções e sequenciar de forma estratégica a nossa vida com comportamentos funcionais que permitam que você possa ir muito mais além do que você vai hoje. A programação neurolinguística é capaz de fazer você ter a vida que você deseja. Eu juro que a partir de agora eu vou ter a vida extraordinária que desejo! Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eita, Elias, chegamos ao final da Semana da Psicanálise 360. Que maravilha, que experiência que nós vivemos aqui, hein? Tudo bem. Parabéns, né, por termos Todos aguentado, nós, por você que está aqui conosco nesse último dia de aula. E olha, o último dia nós vamos ter aula, viu? Não vamos só passar um paninho, não. Vamos ter aula. Não vai ter venda, é isso? Não é só o dia todo de venda, não. Tem conteúdo, vamos conhecer um pouco mais da psicanálise, claro. Ah, então tá bom. Então já que vai ter conteúdo, hoje a gente tem para vocês um conteúdo que vai, na verdade, iniciar o seu processo dentro dessa estrutura psicanalítica, do entendimento de como o seu comportamento se repete, por que ele se repete. Você sabe aquela sensação muito curiosa, né? Eu estava até comentando aqui antes com o Elias, né? É uma coisa que a gente fica meio incomodado, né? É quando a gente fala assim, cara, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu faço. Eu sei que eu não posso comer o brigadeiro, mas eu como. Eu sei que eu não posso me relacionar com aquela pessoa tóxica, mas eu continuo com ela, né?
o que significa essa repetição de muitos fatores comportamentais, né? Comportamentos, pensamentos e emoções que se repetem, e isso é desgastante para você, para as pessoas próximas e muito mais. Então, quando você pensa nesse aspecto, é importante você refletir tanto sobre a perspectiva do pensamento, né, a perspectiva cognitiva, como também comportamental. Nós sabemos que quando você condiciona um comportamento, ele vira crônico, ele vira operante na sua vida, né? Você nem percebe que tem. Muitas vezes esse comportamento automático ele está ali no teu inconsciente. Você não sabe quais são os ganhos, as consequências e os efeitos que esse comportamento teve ou tem, que permite que você sustente, né, na tua vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre o olhar, né, a viseira da psicanálise, como você se livrar desses comportamentos repetitivos que são tão indesejáveis, né? Da onde vêm, para onde eles vão, como eles nascem. Mas antes disso, lembre-se de você, se você ainda não se inscreveu nas nossas últimas vagas, né? Já na lista de espera, já estamos nas últimas vagas da lista de espera da segunda turma de psicanálise clínica. Aproveite esse momento e já se inscreve, tá? Para que você possa aproveitar essa oportunidade. Vai ser um curso incrível, vai ser um curso com muito conteúdo técnico, teórico e prático. Vai ser uma oportunidade de você formar-se como psicanalista clínico e ter uma profissão. Até que eu comentava com Elias ontem, né, Elias? Que chega um momento no curso que você pode atender, né, ali no meio do curso. Exato, então você pode até se sustentar, né? Você pode até se sustentar com o próprio rendimento que você vai ter ali já no meio do curso. Seus primeiros atendimentos. Ou seja, aproveite essa oportunidade e se inscreva agora, não deixa para depois, né? E depois de se inscrever, vamos aprender um pouco mais sobre o olhar da psicanálise sobre esses pensamentos, emoções e comportamentos. Por que repetimos tanto o que fazemos quando é indesejável? E essa isso, Elias? É isso aí. Eduardo, com certeza na clínica você também deve ter ouvido muito isso, né? Uhum. Você deve ter ouvido muito isso. Eu não queria fazer isso, mas eu sempre me pego fazendo. Ou eu não queria me relacionar com aquele tipo de pessoa, mas eu acabo... Aí tem gente que fala assim, parece que é o meu santo que puxa. O pessoal comenta assim, como é que chama? É o encosto, né? Encosto. Nossa, toda vez a mesma coisa, a mesma realidade. Eu só consigo namorar com pessoas parecidas com o meu ex, né? E por que isso ocorre? Porque você fica buscando coisas diferentes, mas na verdade vai em meados do mesmo. É isso aí. Então vamos nessa sexta-feira, vamos de um pouquinho de aula, e não um pouquinho a nível de conteúdo, mas é porque é tempo, você viu que passa rápido. Mas conteúdo muito profundo. Vem comigo então, vamos aqui estudar um pouco, tentar responder essa pergunta, né? Por que repito as mesmas ações? E aqui não é só ações, né? Mas também é reações. Por que eu tenho as mesmas reações? Você consegue se perceber em alguns momentos assim? Nossa, por que eu, como eu comentava com o Eduardo, por que eu não quero? Vocês vão ver durante a nossa aula. Eu vou trazer aqui alguns casos clínicos, né? De pessoas que eu ouvi e eu ouço nossa, tá difícil, eu não queria fazer isso. Então, por quê? Entende? Então, essa é a nossa pergunta que nós vamos procurar responder. E vamos responder, claro, né? Colocando essa introdução, esses conceitos iniciais, para você que vai me encontrar já no Psicanálise 360. Eu sei que tem muitas pessoas já que estão já ansiosas, esperando o dia. Então, todos esses temas, inclusive o de hoje, lá com certeza muito mais aprofundado, né? E você que está no Psicanálise Clínica, você viu que, Eduardo, nós conseguimos abrir mais umas vagas, aí sim, lá é muito mais aprofundado. Mas vem comigo aqui. Ó, a primeira questão que eu queria trazer é essa frase de Freud aí. O eu, olha o que Freud diz em 1917. O eu não é mais senhor em sua própria casa. Olha que interessante, em 1917 ele chega nessa conclusão, porque isso nós olharmos um percurso
Se nós olharmos, é um processo que essa frase é a conclusão. O eu não é mais senhor em sua própria casa. Aqui para a gente entender por que Freud usou isso, lógico, de um sentido até mesmo pouco poético, mas Freud era um pouco poético. Ele chegou a ganhar um prêmio, olha que interessante isso, ele chegou a ganhar um prêmio de literatura. Então, o eu não é mais senhor. O que é esse eu? É o que eu e você está fazendo aqui, nós estamos nos vendo. Né? Eu escolho ir para a esquerda, eu escolho ir para a direita, não é que a gente fala isso? Eu escolho isso. É o eu onde eu tenho consciência daquilo que eu faço. Eu escolho comer essa comida ou eu não escolho comer, eu gosto disso, aí eu vai para... Entendeu? Então é esse eu que se manifesta aqui. Só porque ele chega na conclusão que não é o Senhor, ou seja, não é ele que manda, o Senhor aqui no sentido de, não tem aquele o Senhor Todo-Poderoso, é aquele que manda em sua própria casa, que é o próprio nosso corpo, a nossa psique. Ou seja, se eu não sou o Senhor, não sou eu que mando, né, na nossa casa, pressupõe o que dessa afirmação de Freud? Olha aí, pressupõe o quê? Que existe alguém que é Senhor. Não é só por uma questão lógica. Existe uma coisa, ou existe uma pessoa, ou existe algo que é o Senhor dentro da casa. E é isso que vamos tentar entender aqui. O que é interessante, como se compreendia a mente humana? Olha isso. Eles pensavam que isso era até uma maneira de compreender um processo histórico, que a mente humana era composta apenas por aquilo que o ser humano, o homem, tem consciência. Eu sei o que está acontecendo. Eu consigo gerar e gerir, na verdade, as minhas emoções. É como se o homem se sentisse senhor mesmo. Olha, eu sei tudo que está acontecendo. Eu consigo perceber e sei onde começa e onde termina. Por isso que ele fala isso. Compreendia-se a mente humana que era composta apenas pelo consciente. Olha isso aqui. O ser humano, como que o ser humano era pensado? Como um animal com plena capacidade de administrar, de acordo com seu desejo, claro, eu quero, e com as regras sociais, as suas emoções e convicções. Percebe que o homem tinha um status. O homem tinha esse status de eu que mando. Mando em quê? Mando nas minhas emoções, mando nas minhas convicções. Eu faço o que eu quero. Eu faço só o que eu quero. Quando eu quero dormir, eu vou dormir porque é eu que mando. Essa era a convicção que tinha. Ou quando eu não quero conversar com aquela pessoa, eu não vou, é eu que estou escolhendo por mim mesmo. Né? Quando eu escolho namorar com uma pessoa, não é porque eu quero, eu tenho essa convicção. Então, percebe a ideia que tinha que o homem, esse ser humano, era pensado como um animal com plena capacidade de administrar. Já começamos aqui a contrapor para a gente entender a frase de Freud. O eu não é senhor dentro da sua própria casa. Continuando, e aí, claro, a primeira questão, inclusive nessa semana da psicanálise, você que nos acompanha, nós fizemos sempre uma distinção, né? Que principalmente na terceira aula, as abordagens, terceira ou quarta aula, se eu não me engano, as abordagens. O Eduardo fez a abordagem dos comportamentos, como que a pessoa reage, como que eu abordo determinadas emoções, e isso tudo faz parte do consciente. E essa, inclusive, é a grande questão da psicologia, né, das abordagens psicológicas, que trabalha nesse nível. O que é o consciente? Freud fala dele também. Ele vai falar até mesmo para diferenciar no que nós vamos chegar daqui a pouquinho. Olha aqui, consciente é aquilo que eu sei, né? Até normalmente a gente fala, não, eu tenho consciência disso. Não é comum a gente falar isso, não, eu tenho consciência que eu preciso tomar esse remédio, eu tenho consciência que ou seja, eu sei o momento aonde estou, eu sei o agora, né? E aí, com o desenvolvimento, principalmente, lógico, iniciou-se ali essa diferenciação, foi começando a se perceber que parece que isso que nós conhecemos parece que é a menor parte da mente humana. Olha que interessante, porque existe alguma coisa, olha que já começa a intuir por aí aonde nós vamos chegar, hein? Já começa a intuir. Esse consciente, aquilo que eu sei, que eu tenho consciência, o agora,
parece que em algum momento vão chegar na conclusão que é a menor parte da mente humana. Ou seja, parece que tem a maior parte. Vamos ver onde nós vamos chegar. Podemos, aqui no consciente, nós podemos perceber e acessar de forma intencional. Lembra que eu disse, eu quero virar para a esquerda? Eu quero tomar essa decisão? Eu quero fazer essa determinada atividade? Intencionalmente eu vou, a partir daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho consciência, a palavra, e aí eu vou organizando, né? Vou fazendo intencionalmente. E, claro, essa consciência, isso que nós sabemos agora, peraí, eu posso virar para a direita? Existe aqui uma relação de tempo, espaço, é agora, eu sei quando vai ser, eu sei que aqui eu não posso, porque o eu, essa manifestação do eu, essa manifestação da sua vida, ela tem alguns limites. Isso tudo está dentro do consciente. Interessante que esse consciente, eu sei, ele me coloca em relação com o mundo externo. Eu vou a uma festa, eu vou em algum lugar, eu vou para um curso, eu desejo, eu quero por mim mesmo fazer isso. Então há essa relação. Quem se relaciona com o mundo externo, quem se relaciona com as pessoas, é esse consciente que você sabe que está se relacionando. E aqui no nosso consciente, como eu me relaciono com o mundo externo, mais interessante que aqui parece, olha o verbo que eu vou usar, parece, porque depois a gente vai contrapor isso, que eu posso controlar esse meu conteúdo mental, o que eu quero pensar. Então eu sei o que eu quero pensar, eu sei o que eu quero aprender. Então percebe a ideia do ser humano, do homem, conseguir ter ser esse senhor, né? Ser esse senhor da sua vida. Aí a pergunta, essa pergunta aqui é muito interessante. Inclusive, Eduardo começou com ela no início, mas se eu tenho consciência de tudo isso, das minhas decisões, disso que eu quero, disso que eu não quero, por que em alguns momentos faço algo que eu não quero? Percebe aqui? Por que em alguns momentos faço algo que eu não quero, se eu tenho consciência daquilo de onde eu estou, de onde eu quero chegar. Mas por quê? Coloque aí no chat se você passa por essa experiência de talvez fazer algo ou tomar algum caminho, alguma decisão ou em um relacionamento, e aí a sua vida toda, no sentido mais amplo da existência aqui, da sua vida. Será que em alguns momentos você tem feito algo que você não quer? Aquelas coisas assim, nossa, eu não sei o porquê, mas eu estou aqui. Olha que interessante. Parece que vai no automático, né? Tem muitas pessoas que falam isso na clínica. Eles parece que eu estou no automático, que vai, vambora, sem me questionar. E aí a pessoa normalmente, quando ela se depara, com essa realidade, ela fala, peraí, parece que eu não quero tudo isso que eu estou fazendo. E aí a pergunta, se eu tenho consciência, parece ser contraditório. De tudo isso que eu falei até agora, nessa primeira parte, foi, nós sabemos aonde queremos chegar. Nós sabemos as nossas decisões. Eu tenho consciência das minhas escolhas. Eu tenho consciência daqueles meus desejos. Eu tenho consciência, né, daquilo que eu quero fazer. E aí vem essa contraposição. Parece que tem alguma coisa. Vamos caminhar? Essa pergunta faz sentido para você, né, na sua vida aí, na sua existência? Porque essa pergunta eu encontro muitas vezes na clínica. Ali no setting psicanalítico, quando no processo de análise, eu encontro essa pergunta muito. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nela. Olha aqui, eu até coloquei aqui, né? Olha a frase, eu até coloquei aqui bem personalizada, porque é a minha experiência. Meus pacientes, meus analisandos, já escutei tantas vezes, eu não queria ser assim, Elias. Eu não gostaria de agir assim, como eu faço. E olha aqui, vem comigo aqui, interessante que quando eu escuto essas frases elas são muito clínicas, que a pessoa está ali experimentando. Lembra da angústia e da dor
da aula passada, de 2 dias atrás, sobre ansiedade. A pessoa está experimentando angústia e ela chega numa conclusão que ela não gostaria de agir assim. Essa frase eu escutei várias vezes, dessa mesma maneira que eu coloquei aqui. Por isso que eu fiz questão de colocar. Não gostaria de agir assim. E aí a pessoa ainda completa. Mas eu não sei o que eu faço. Eu não sei nem o porquê eu faço e nem o porquê e como eu deixo de fazer. Mas eu sei que eu não gostaria. Então essa é uma experiência clínica que eu queria trazer para cá. Continuamos. Aí chegamos nesse famoso. Por que famoso? Falando da psicanálise, qual que é a grande chave, né? Partimos do inconsciente, aquele do consciente, essas perguntas que inquietam. E aí vemos agora isso que foi a grande revolução do nosso amigo Dr. Freud. A grande revolução do pensamento, a maneira dele pensar. Porque ele vai perceber, só abrindo parênteses aqui, Freud nunca quis e nunca deixou escrito em nenhum lugar que ele inventou o inconsciente. Por que eu falo isso? Que tem alguns vídeos na internet ou em alguns lugares que falam, não, mas Freud, ele diz que ele inventou o inconsciente, mas na verdade não foi. Isso não existe, você não vai encontrar em nenhuma obra de Freud, nenhuma linha que ele escreveu falando que eu inventei o inconsciente. Então quem fala isso é que talvez, lembra que no primeiro dia de aula, Eduardo e eu falamos dessas pessoas que talvez não se preocupam com a verdade, quer defender o seu lado, né? Mas na verdade, falarmos de inconsciente se a gente olhar na história, muito antes de Freud. Então, tinha filósofos que falavam disso. Talvez a grande referência, eu vou só citar o nome aqui, você anota o nome e aí você vai pesquisar sobre ele, inconsciente e o filósofo Schopenhauer. Schopenhauer, coloca aí no Google, ou se você tiver um livro de filosofia, coloca assim, Schopenhauer e inconsciente. Tarefinha de casa aí para vocês. Por que eu não coloquei aqui? Porque não é o tema da nossa aula, né? De onde surgiu o inconsciente. Mas coloca aí, Schopenhauer e inconsciente, você vai ver que já existia. O que Freud, por que eu falo da revolução? Ele fala que ele aprendeu, ou ele descobriu, ou ele inventou a maneira de manejar, ou seja, de chegar a esse inconsciente e a partir desse momento manejar, né? Que o verbo, acho que é bom esse verbo, de cuidar, de caminhar até o inconsciente e a partir dele, né? Dentro de cada realidade individual. Lembra que nós falamos nessa semana sobre isso também. Então, o inconsciente, ele percebe, antes de voltarmos aqui para os nossos slides, olha, lembra que quando Freud percebe que existiam algumas doenças que não tinha cura pela medicina tradicional, e ele, vendo as experiências da hipnose, ele percebe que, existe algo que está por baixo, algo mais profundo. Como acessar isso? Aí ele começa a partir das técnicas psicanalíticas, que aí nós vamos ter uma aula só sobre técnicas psicanalíticas no Psicanálise 360, e também no curso de Psicanálise Clínica tem essa aula, que as técnicas que Freud começou a partir daquelas experiências. E ali ele vai perceber nesse estágio diferente. Tem algo aqui que move as pessoas, que move inclusive o físico. Lembra das mulheres histéricas, que as primeiras que Freud atendeu ficavam até rígidas, não conseguia falar, não conseguia comer, não conseguia tomar água. Até fisicamente o inconsciente mandava algo que as paralisava. E aí ele fala, peraí, tem isso, essa é a revolução. Ele vai fazer essa mudança de pensamento sobre a mente humana. Inconsciente, os processos mentais que ocorrem sem que o indivíduo se dê conta. Por quê? Sem estar na consciência. Sem que tenha consciência. Aqui, esse é um significado mais amplo, que é um significado muito comum, né? Do inconsciente. O que seria esse inconsciente? Vamos começar aqui agora a conceituar. Você viu que nós estamos caminhando num processo para responder aquela pergunta lá. Por que mesmo eu não querendo, eu faço algumas coisas? O inconsciente, conjunto de processos psíquicos misteriosos para nós mesmos. Eu gostei da palavra misteriosa, eu coloquei aqui para a gente entender,
porque a gente não conhece, né? Tem esse quê? Peraí, tem alguma coisa no outro que eu não sei e nem ele não sabe. É esse conjunto de processos psíquicos. E aqui, no inconsciente, como que nós vamos... isso, Freud já começa a falar, peraí, nós precisamos manejar isso que está por baixo, que nem a pessoa não tem consciência. E aí, aqui se explica, talvez, quando Freud diz, não, nós vamos chegar a esse inconsciente através de atos falhos. Ah, Elias, o que são atos falhos? É uma grande descoberta de Freud. Vou só falar uma palavrinha, né? Porque a aula, temos também isso no nosso curso. O ato falho é aquilo quando a pessoa diz algo e fala, opa, não era isso que eu queria dizer, era outra coisa. Vamos dar um exemplo muito, muito fácil de entender. Quando o professor chega na aula, ele chega às 7 horas da manhã, e aí ele vai falar boa tarde, ao invés de falar bom dia. Isso é um ato falho? Como que Freud começa a perceber? Lógico, um exemplo muito simples, porque na verdade ele sabe que à tarde já não vai ter mais aula. Então ele já quer acabar ali, o inconsciente dele veio à tona por causa de um ato falho. Que na verdade a gente acha que é um ato falho, mas é um ato que veio do inconsciente. Outro caso que acontece muito, imagina você, namorado, que está lá com sua namorada, saíram para lanchar, e aí você vai falar o nome dela e fala o nome da ex. Você teve já essa experiência aí? Isso pode ser um ato falho, né? Para ele pensar assim, qual que é o lugar que eu ocupo ainda, né, na minha vida. Então são alguns exemplos muito simples, nós vamos aprofundar mais isso quando falarmos das técnicas psicanalíticas. Esquecimentos. Eu esqueci, eu não me lembrava, porque algumas coisas o inconsciente ele guarda, tá lá embaixo que eu estou usando essa, só para a gente entender, né, aqui mais profundo. Por que ele esquece? Por N motivos. Um trauma vivido na infância, vamos falar assim? Nós já falamos algumas vezes sobre traumas aqui. Um trauma vivido na infância. Tem pessoas que elas começam a viver como consequência algumas coisas do trauma, mas elas nem podem não lembrar de como aconteceu o abuso, por exemplo, como que foi. Eu tive casos clínicos já que conseguimos, através da análise, acessar esse momento do abuso sexual, e aí a pessoa ela não se lembrava de mais nada. Aconteceu? Sim. Freud até fala que pode ser uma fantasia, mas mesmo assim tem um sentido atrás. Mas nesse caso tinha acontecido, mas a pessoa não lembrava de nada. Aonde foi? Ela lembrou coisas vagas. O lugar, como estava, mas o restante estava todo fechado. Tinha um motivo, porque fazia sofrer, foi uma dor muito grande. Então esses esquecimentos do inconsciente tem umas causas, né? Então vale a pena a gente aprofundar nisso. Os sonhos, a grande obra, eu deixei para falar dessa obra aqui hoje, quando eu falasse de inconsciente, a grande obra de Freud. Por que eu falo a grande? Não só em tamanho, né? Porque de fato ela é uma das maiores, tamanho de página, mas a grande em importância. Quando Freud ali em 1800 no final da década de 1800, 1900, já depois que ele teve acesso com a hipnose, Charcot, Dr. Breuer, e aí tudo ele já foi começando a entender, opa, já tem um inconsciente, parece que tem algo ali embaixo que move a pessoa não sabe, tem um trauma ali que está recalcado, que está ali. E aí ele percebe que através dos sonhos, nos sonhos, as pessoas, o indivíduo, o homem, a mulher, colocava para fora os seus desejos inconscientes. Freud, desde os 12 anos, escrevia os seus sonhos. Nós falamos disso na biografia e vamos falar mais ainda quando falarmos mais detalhado sobre Freud. Só porque aqui ele começa a interpretar os sonhos dos seus pacientes. E aí no livro Interpretação do Sonho, inclusive uma boa indicação de leitura para você que quer conhecer a psicanálise, já se matriculou no Psicanálise 360 ou no Psicanálise Clínica.
Então já pode adquirir aí. Tem em PDF, tem outras coisas aí, em livros físicos também. E aí ele começa a interpretar os sonhos dos seus pacientes. E percebe que no relato dos sonhos dos seus pacientes, os pacientes falam algo ou alguns elementos, algumas coisas que ele começa a ligar os pontos. E aí ele chega na conclusão que os sonhos é um grande instrumento para que o inconsciente venha à tona. Quando fala em interpretação de sonhos, não é igual aquelas revistinhas que tem na banca, não. Já viu aquelas revistinhas de sonhar com isso quer dizer aquela coisa? O Eduardo tá rindo ali. Sonhar com cobra quer dizer que vai ganhar dinheiro. Eu não sei, eu não tenho essas coisas, não sei. Mas não é essa interpretação de sonhos aí da banquinha, não. Essa interpretação de sonhos de Freud, interpretação de sonho, é a partir do sonho relatado pelo paciente, ele percebe algo que estava mais profundo e que nem o próprio paciente sabia, mas no sonho vem. Aqui, Eduardo, ele fala disso muito bem quando tem um nível de consciência alterado, lá da hipnose, daqueles processos que o Eduardo atende. No sonho, quando estamos dormindo, o que acontece? Nosso cérebro não desliga, mas nós vamos reduzir, nós vamos estar com olhos fechados, nós vamos estar com, nós não vamos estar tendo nenhum os nossos sentidos, muitos sentidos nós vamos estar dormindo, relaxados, e o nosso cérebro trabalhando. O inconsciente, ele vem e encontra espaço para se manifestar. Ele se encontra espaço para se manifestar. Tem uma experiência de interpretação de sonhos. Estou abrindo esse parênteses de sonhos aqui porque é um tema interessante da psicanálise. Trago aqui um caso clínico que depois de algum tempo comigo, esse paciente, ele sonha que ele estava na praia. Eu vou falar para vocês, você já começa aí você que vai fazer, já vai se tornar um psicanalista, você que já é um psicanalista. Claro, o sonho, ele só tem sentido se ser interpretado na análise, né? Eu saindo daqui, por exemplo, o Rani Henrique está aqui, ele não vai pedir, Elias, interpreta o meu sonho aqui, que eu sonhei com isso, né? Lógico, a gente pode conversar, mas dentro de um processo de análise. O sonho ele não vai ser interpretado isoladamente, né? Ele é dentro de um processo de análise. Mas desse meu paciente, ele traz o sonho dele bem simples. Ele estava na praia, caminhando na praia, e aí ele vê um barco em alto mar vindo, um barco enorme, se aproximando, e o barco continuou se aproximando dele, chegou na praia e o barco passou por cima dele. Ele deitado, ele viu o barco passando, aquele barco enorme. Tinha pessoas na praia e ninguém ajudava. E aí aquele barco passou por ele, e aí tem outros detalhes, mas o mais central do sonho é isso. E nós estávamos trabalhando no processo de análise um desejo que ele não assumia, por N motivos. Aqui eu estou simplificando para vocês entenderem. E aí ficou muito claro para nós naquela sessão, e para ele muito mais, claro, ele era o analisando, que ali aquele barco era o desejo que vinha atropelando, estava atropelando a vida dele. E inclusive despertando e criando momentos de ansiedade. Olha o barco passando em cima dele e ele ficou sem ar ali. Ele ficou querendo ar e o barco enorme, muito maior do que ele. Foi a relação dele com os desejos. Interessante como que a interpretação de sonho é dentro da realidade. Eu só dei essa pequena história para vocês entenderem. Inclusive, quando nós falamos sobre interpretação de sonhos na psicanálise, sempre a gente traz para a aula alguns sonhos para nós analisarmos juntos. Então é bacana. Então, e os sonhos é uma maneira do inconsciente vir, né? Inclusive, se você estiver sonhando muito, anote o seu sonho. Você que já faz análise, né? Leve para o seu analista para que vocês analisem, para que ele te ajude a interpretar os sonhos. Bom, fechou o parênteses aqui de sonhos. E no inconsciente, encontramos as paixões, os desejos, as memórias reprimidas, as emoções banidas do nosso consciente por ser dolorosas ou difícil controle. Olha o que aconteceu já na clínica. Mais um exemplo da clínica aqui. A pessoa, ela sonhou que ela tinha um desejo por uma pessoa, né? Estava no processo ali, solteira,
E aí ela sonha, só porque por N situações aquele relacionamento não poderia acontecer, por questões sociais, tudo. E aí ela sonha, essa pessoa sonha com aquele outro, né? Chegando até ele, caminhando até ele, mas em determinado momento coloca a mão um sobre o outro e acorda. E aí, como processo de análise, ele sonhou novamente com esse mesmo sonho, só porque agora ele já conseguiu colocar a mão sobre ela e deu um abraço. E aí o sonho foi progredindo. Mas por quê? Desde o primeiro sonho ele já tinha sonhado com tudo aquilo que ele gostaria de fazer, de ficar bem abraçadinho com aquela pessoa, mas o inconsciente dele, por ser proibido, não fazia ele lembrar, estava reprimido, entende? Então aí vem tudo isso, as memórias reprimidas. Olha a palavra que eu coloquei aqui, eu fiz questão de colocar. Agora o meu desafio vai ser ler em alemão, né? Por que eu fiz questão? Porque Freud tem uma obra, Unbewusst. Unbewusst. Olha, quem sabe alemão pode me corrigir aqui, eu estou bem trabalhado para receber correção, mas pelo alemão que eu conheço é Unbewusst. Esse Unbewusst significa inconsciente. Inclusive, Freud tem uma obra que chama Unbewusst. Desde quando ele começou a perceber que tinha algo do inconsciente, ele lança essa obra. E depois vai lançar outra que nós vamos ver daqui a pouco. Então, para Freud, inconsciente seria como essa caixa preta do indivíduo, né? Aquela caixa preta onde está guardado todas as informações do voo, né? No voo fica ali, então todas as informações do voo tá ali. Para ele, o inconsciente é como nessa caixa preta. Aqui, eu coloquei que isso aqui é um clássico para a gente entender. Olha essa imagem aí. Essa imagem não foi Freud que criou, foi os pós-freudianos, mas ele ainda estava vivo, né? Mas os pós-freudianos que idealizou isso. O que é tipo um iceberg, olha, é um iceberg. O que está para fora é o consciente, aquilo que você conhece de você, aquilo que você sabe de você, aonde você é o senhor dessa casa. E o que está abaixo do mar é o inconsciente. Olha como nós estamos aí, hein? O consciente, aqui, pequenininho. E o inconsciente, tudo isso. Já tinha se imaginado assim? De esse mistério inconsciente. E aqui a gente entende, começa a entender. Então muitas vezes eu tenho aquela ação, eu tenho aquela reação aqui no consciente, aqui em cima, porque existe algo aqui que talvez eu não tenho consciência, mas que tem me movido, que tem feito eu tomar essa decisão. Eu trouxe duas frases de Freud, porque ele legitima o inconsciente, aquele grande momento ali, aquela maior parte da mente humana, né? Ele vai falar, olha, em 1915 ele vai escrever também sobre o inconsciente. A suposição do inconsciente é necessária e legítima, e possuímos várias provas da existência do inconsciente. Olha como que foi esse homem. Ele falou, temos prova que existe o inconsciente. E o inconsciente é onde está guardado tudo isso. E ainda tem mais. Aqui é uma frase grande, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês nessa aula, nessa sexta-feira. Você que está aí nos acompanhando, já quase finalzinho da aula. Daqui a pouquinho chamo o Eduardo aqui, mas não poderia deixar essa frase de colocar. Os dados da consciência têm muitas lacunas. Olha aqui, tem muitas lacunas. Ele percebia que tem muitas lacunas, tem muito espaço. E ele percebia tanto nas pessoas sadias quanto nas pessoas doentes, que chegava até ele. E algumas coisas aconteciam que não tinha explicação na consciência. Então existe alguma coisa, existe algo maior. E aí, nossa experiência cotidiana mais pessoal, Freud fala, nos familiariza com pensamentos espontâneos. Olha aqui, é aquele pensamento que você faz, a reação que você tem, cuja origem não conhecemos e com resultados intelectuais que a gente não conhece. Aí eu falei essa piadinha ontem, eu acho, vou repetir. Diz a lenda que se você não fizer análise, o seu ex volta no corpo do seu próximo namorado. Por quê? Porque na verdade é isso.
não é o outro que vai aparecer como forma quase com incorporação, não é isso. Mas é porque você vai começar a agir e reagir e procurar sempre aquela mesma pessoa, sem se analisar e se perceber por que eu faço essas escolhas. Por que quando essa pessoa fala isso me irrita tanto? Então talvez o processo de análise vai te mostrar que é da mesma forma que o seu pai falava com você quando você era bem pequeno e que te feria tanto e que causava tanta dor que você não sabia como reagir. E hoje você reage com essa pessoa. Hoje você consegue. Mas na verdade você não está reagindo contra essa pessoa. Você está reagindo contra o seu pai, que te feriu tanto quando tinha 4 anos de idade naquela fala, por exemplo. Entende? Aí já começa a entender, dar a resposta. Aqui a frase de... Olha, essa aqui eu até pus a carinha de Freud, porque tinha que colocar. Olha o que ele diz. Lê aí. Lê para você em voz alta. Onde você está aí? No celular, no computador, na TV. O sujeito vive, e aí ele coloca o que repete-se é dele, como algo real e atual, sem saber o que é que o passado é uma força atuante. A pessoa começa a viver como se fosse ela mesma decidindo, mas é o passado dela que ela não conhece, por isso que o processo de análise é que está movendo. É uma força atuante. Olha o que Freud fala. Passado é uma força atuante. E aí começa aqui, repetição. Começa as repetições. Ah, por que eu repito? Repetição, na teoria psicanalítica para Freud, é que esse sujeito, eu e você, é impelido, ou seja, tem essa motivação contra a sua vontade a refazer novas edições de acontecimentos traumáticos. Como assim, Elias? É porque pode acontecer, e acontece, eu e você, somos movidos a tomar algumas decisões. Mas, na verdade, eu não quero. Por que eu sei que não quero? Porque depois eu encontro na clínica falando que eu não queria agir assim. Eu não queria falar desse jeito. Eu não queria ter essa reação. Então, é contra a vontade. Ele pensa que ele começa a refazer uns acontecimentos traumáticos. Ah, mas ele não sabe que é traumático, Elias. Claro que não. Por isso que exige o processo de análise e ele vai descobrir lá, no consultório, no set, que aquilo que ele pensa que ele decide por si só é apenas uma resposta para algo que aconteceu, que lhe foi muito difícil. Tão difícil que ainda hoje ele carrega como sintoma, carrega como trauma, que ele nem sabe que é trauma. Ele só carrega quando a pessoa chega assim no consultório e coloca a mão aqui e fala, eu não queria fazer isso. E para Freud, lembra da cura? Quando se encontra esse processo, esses acontecimentos traumáticos, ele verbaliza, começa ali um processo de ressignificação. Aí ele não começa a ser movido por aquela dor ou por aquele trauma, mas ele toma posse e começa a agir diferente. Aqui eu não vou falar sobre a cura que está naquela aula, sobre a cura na psicanálise. E aí o que acontece dentro de um processo analítico? O sujeito ressignifica. Você que faz análise, que está aí no chat, se você faz análise, já tem essa experiência, coloca aí como é que é a sua experiência. O sujeito ressignifica a experiência emocional à medida que os verbaliza, né? À medida que que aquela pessoa vai verbalizando e vai conseguindo acessar aquele elemento do abuso, por exemplo, como eu trouxe no início, ele começa a ressignificar aquela dor. Os atos repetitivos perdem a força porque ele sabe de onde vem. Então eu não preciso mais só ter aquela neurose de repetição em todos os níveis. É automático? Claro que não. Lembra que é um processo gradativo, mas vai perdendo a força. O sujeito, no processo analítico, ele vai também ter a compulsão, a repetição, expressa a existência desse vestígio. E quando vou verbalizando, pode acontecer uma superação. E aí eu volto com a frase, o eu não é mais senhor em sua própria casa, mas quando entramos num processo de análise, podemos sim ser mais senhores dentro da nossa casa. Talvez o grande convite que eu faço para você, preste atenção,
olha o que eu vou falar aqui agora. O grande convite dessa semana, Eduardo Rocha, eu, Instituto Self, Instituto INER, é fazer com que você, cada vez mais, seja senhor em sua própria casa. Por que cada vez mais? Porque nós sabemos, eu e você sabemos que não tem um momento de plenitude, onde nós vamos saber plenamente. Não, sempre vai ter algo de não falado e de não dito, mas o nosso grande objetivo é que você, como analisando, como estudante da psicanálise, seja na psicanálise de extensão 360, ou se tornando uma analista, sendo meu companheiro de profissão, para nós conversarmos futuramente, né? Quem sabe dividir o mesmo consultório, atender as pessoas, fazer com que nós tenhamos e sejamos mais senhores dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos. Esse é o nosso convite. E, claro, aqui eu tenho um convite para fazer, falando de estudo. Não tem como esse processo todo, um processo todo, fazendo o processo da psicanálise. No processo da psicanálise acontece um processo analítico, um processo onde eu vou junto com você, eu como analista, e você como analisando, eu como analisando, você como analista, ou nós dois como estudantes da psicanálise, vamos investigando o que está por trás, o que está por baixo daquele inconsciente. E claro, nesse processo analítico acontece a análise. Você seja analisando, você já faz análise? Seja você analisando ou sendo psicanalista, se autorizando psicanalista. É o convite que eu faço para você nesse último dia da semana da psicanálise. Seja senhor, seja menos escravo. O contrário de senhor é escravo. Seja menos escravo das suas emoções não ditas. Seja menos escravo das suas emoções reprimidas e dos seus traumas que você não sabe nem que existe, ou talvez não quer acessar. Seja senhor dentro dessa realidade, analisando, deitando no divã, passando pelo processo de análise, ou sendo analista. Elias, eu quero tanto ser analista, ser como você. Eu tenho recebido tantas mensagens de carinho, agradeço muito. E podem mandar que eu gosto, né? Vamos falar aqui o meu lado narcísico, mas eu gosto muito de receber as mensagens, seja no Instagram do INER, do Eduardo, e também no meu. Mande lá no meu o que você achou dessa semana. Então, o convite que eu tenho aqui é que seja analisando, se autorize e seja um psicanalista. Venha comigo dividir essa missão, né? A missão que começou com Freud, a missão que passou ali os primeiros psicanalistas, a missão que encantou e encanta hoje a grande número de pessoas espalhadas pelo mundo. Venha comigo ser, assim como eu, um profissional da psicanálise, que ama a psicanálise, que sabe o que está fazendo, não brinca de ser psicanalista. E a pergunta, e por que não? É o que eu faço, e com essa pergunta eu encerro a parte de conteúdo da Semana da Psicanálise. E por que não? Eduardo, e por que não ser analisando ou ser psicanalista? Aí cada um responde isso. Essa é uma pergunta muito importante, porque ela vem de encontro, né, a tudo aquilo que nós estamos, que cada um deseja na sua vida, né? E esse desejo, tem aquele desejo que eu chamo do chamado interno, né? O que é o chamado interno, Eduardo? É aquele desejo genuíno, né? Aquele desejo essencial. Eu tenho um teste que eu normalmente faço com as pessoas para que elas possam ter consciência se elas realmente têm esse chamado interno. E o teste é bastante simples, vai respondendo internamente. Você é uma daquelas pessoas que sente prazer em contribuir e ajudar outras pessoas? Essa é a primeira pergunta. Você é uma daquelas pessoas que as pessoas que estão à sua volta sempre te procuram quando querem um conselho, quando querem estar melhor, quando querem, às vezes, tomar uma decisão? Você é daquelas pessoas que que se alegra quando o outro se alegra? Isso é uma boa pergunta, porque nem todo mundo
se alegra com a alegria do outro, né? Então, a gente já começa a perceber que existem pessoas realmente que têm esse desejo interno, que isso está dentro dela, né? Eu hoje não consigo me imaginar não sendo, né, terapeuta, eu não consigo me imaginar, né? Porque isso está tão dentro de mim, eu sinto tanto prazer em fazer isso. As pessoas chegam próximas de mim quando elas querem ajuda, quando elas querem se desenvolverem, que eu nem me imagino como isso. Porém, tudo tem um porém. Você às vezes não tem isso porque não foi despertado, porque você não teve a experiência. E muitos dos nossos talentos internos, eles são bloqueados porque nós não tivemos oportunidade. Eu até 10 anos atrás, eu nunca pensei nisso. Talvez se alguém me perguntasse, Eduardo, você tem um chamado de ser um terapeuta? Eu diria, não, eu sou engenheiro. Como é que assim como engenheiro vai ser terapeuta? Como é que pode isso, né? E quando eu tive a experiência no meu primeiro curso de contribuir e ajudar outra pessoa, de me permitir, né, utilizar a minha intuição dentro de um processo personalizado sobre medida, foi que eu percebi, pelo feedback das pessoas, que talvez eu tivesse um talento para isso. Então, quando você fala por que não, né, vem muito desse encontro. Por que não tentar? Por que não experimentar? Cara, se você disser assim, olha, sei lá, cara, eu não vou curtir essa parada de ser psicanalista, analista, não é para mim. Mas seguramente o que você vai estudar e aprender vai servir para toda a sua vida. E as pessoas que estão próximas de você vão agradecer por isso. Eu sempre digo, acho que partindo disso, Eduardo, que eu falo para você, né? Que bom, tava com saudade do Freud, voltou aqui. Na pior das hipóteses é uma questão que eu estou modelando do Eduardo, ele fala isso bastante. Na pior das hipóteses, o curso, seja aprofundar na psicanálise, seja comigo no Psicanálise 360, ou com outros tantos professores e também comigo na formação em psicanálise clínica, o pior que pode acontecer, não quero atender, o que pode acontecer é você se tornar uma pessoa melhor, na pior das hipóteses. Olha só que coisa curiosa, né? E eu tô pensando seriamente, viu, Elias, em fazer um convite para essas pessoas, né? Um convite diferente, né? Um convite reflexivo. Né? Você trouxe uma reflexão, a gente está no final do encerramento da nossa semana, né? Delas pararem por um curto espaço de tempo e elas puderem imaginar como seria se elas pudessem se visualizar, sentir e escutar a sensação de ser um psicanalista. Se elas pudessem perceber a contribuição que elas vão trazer para outras pessoas. Eu costumo dizer que existe alguma coisa que vale mais a pena você trabalhar pela melhora dos seus irmãos, dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus semelhantes, ou do que você queira chamar. Se tem uma função nessa nossa jornada que está no nosso DNA, é preservar a espécie, né? Está dentro do nosso DNA. Ou seja, está dentro do nosso DNA contribuir e ajudar outras pessoas para que a gente possa juntos evoluir dentro dessa jornada que estamos aqui, que nós chamamos de vida. E se essa vida é um presente de Deus, se essa vida é um toque divino, se essa vida é uma luz, ser grato por ela, ser grato pela oportunidade que todos os dias nós recebemos de acordar, de sentir, de perceber e de contribuir, é algo que a gente não pode deixar de lado. Que nós não podemos negligenciar, porque poucas pessoas no mundo têm essa oportunidade. E hoje você está tendo essa oportunidade. Aproveite, se experimente, se permita, né, a participar. Não é um curso, né? Deixa eu dizer que não é um curso, né? A gente até teve dificuldade de chamar. Vai chamar de curso, vai chamar de formação, vai chamar de quê?
Porque é muito mais do que isso. É um percurso. É um percurso. Gostei. É um processo evolutivo, é uma jornada interna, né? É uma busca, né? E eu vou participar desse curso, hein? Vou estar lá junto com vocês, vou estar curtindo cada aula, vou estar aprendendo em cada aula com os professores incríveis, com o professor Elias, que eu tive a oportunidade de conhecer melhor nesses últimos meses, e que já vamos ter um programa juntos, né? Um programa de TV, um talk show. Já pensou? Gente, um talk show. O que vocês acham dessa ideia, hein, do talk show? A gente traz temas relevantes, traz uma perspectiva de conteúdo, eu mais de estrutura, comportamental. Olha só, vai ser um talk show interessante, hein? Se quiser, coloca aí na rede, depende deles pedirem. Né? De repente a gente passa aí um talk show aqui no canal do INE. Eu quero agradecer, aproveitar e dizer que essa possibilidade existe. Se inscreva, né, na nossa formação de psicanálise clínica. E se você dissesse, não, Eduardo, eu quero experimentar primeiro, não tem importância, inscreva-se na formação em psicanálise 360. Porque você faz o psicanálise 360 e diz assim, cara, é isso que eu quero, e depois você migra para o psicanálise clínica, tá bom? Mas aproveite essa oportunidade. Inclusive, o psicanálise 360 também está acabando as vagas, tá? Então a gente está com poucas vagas, graças a Deus foi um sucesso, né? Graças a Deus, nós estamos a poucas vagas, 360 ainda há vagas, o psicanálise clínica está na lista de espera, né? A gente está ali, o pessoal que está conseguindo o crédito estudantil, quem não consegue, a gente abre 1, 2 ou 3 vagas. Diariamente a gente está fazendo esse movimento, então entre na lista de espera e participe dessa jornada junto conosco. Vai aparecer um QR Code aqui agora, né? Apareça aqui, ó, aqui. Entre nesse QR Code, vai lá dar um print ou no link que vai aparecer aqui no chat para a nossa equipe e se inscreva, toma a decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você, Elias não pode, o professor Elias não pode tomar essa decisão por você. Só quem pode tomar essa decisão, só quem pode se mexer na cadeira é você. Nós temos 2 institutos sérios, com sede própria, com CNPJ, com 0 reclamações em qualquer esfera, que entrega tudo que promete, que tem responsabilidade social, que tem responsabilidade nos seus produtos e serviços, que tem sede própria, que já existe há quase 10 anos. Você não tem o que mais posso te dar de segurança. E ainda tem a segurança de satisfação, hein? O Psicanálise 360, até 7 dias você pode, se você disser, não curti o curso, vou devolver, aí a gente devolve o seu dinheiro. Né? Ou seja, você não tem realmente o que perder, o que te falta é somente tomar a decisão. Eu espero que você tome essa decisão agora, já. Quero aproveitar, abre aqui comigo, abre todo mundo aqui, eu e Elias aqui junto. Ó. Quero aproveitar, eu quero aproveitar e agradecer a toda a equipe do INE, Paula Freitas, a Cláudia Amaro, a Laura, olha só, né? Aos executivos externos, a Eliana, ao meu querido Rani Rico, que está aqui conosco, que participou desse momento incrível, né? Conosco durante toda essa jornada. A Paula, que desenvolveu toda a estratégia de marketing conosco, toda a equipe de suporte, executivos externos, equipe administrativa, os diretores de áudio e vídeo, os diretores de áudio e vídeo somos nós mesmos, os diretores de áudio e vídeo, agradecer também a todos os membros do INE, alunos que nos ajudaram na divulgação, que compartilharam nos grupos, né? A Sheila, a Ken, todos os psicanalistas de datas, né, que estão ali respondendo no chat, nos ajudando, o José Prado, Ezequiel, né? Vai me lembrando aí, bicho. Vai me lembrando, deixa eu esquecer ninguém não, né? Agradecer a você que também contribuiu conosco, contribuiu de forma efetiva, de forma ampla, para que a gente se tornasse, né? Essa parceria, que torna essa parceria uma parceria de sucesso. Já é sucesso. E você pode participar disso agora. Elias? No mais, só falar que eu te espero daqui a alguns dias na Psicanálise 360. Se você tiver coragem e pensar nisso, por que não? Te espero lá, te espero na Psicanálise Clínica. E é isso. Obrigado, Eduardo. Elias, grande abraço. Obrigado. Fique com Deus. Beijo no seu coração. Fique com Deus, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Se cuidem. Até mais.